Quando ouvimos ou lemos esta passagem da Escritura, geralmente nós já temos a nossa reflexão pronta e achamos que Zaqueu era um homem pecador e que ele se converteu pela presença de Jesus. Portanto, o episódio se trata da necessidade de conversão. É claro que se trata da necessidade de conversão, mas nós precisamos entender corretamente e ver quem é no Evangelho e no texto sagrado que precisa acolher a salvação do Senhor. O Evangelho começa dizendo que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores eram odiados porque eles recebiam os impostos do povo e entregavam aquilo que era dado ao Império Romano que dominava a região. Eles simplesmente excluíam e julgavam por causa da profissão. Pois bem, esse homem, que era considerado pecador público por todos, segundo o Evangelho, é um homem muito diferente daquilo que atribuíam a ele. Sendo de baixa estatura, querendo conhecer Jesus, e o texto fala que ele quer ver Jesus. E para ver Jesus, ele sobe numa figueira. E Jesus, quando o vê, vai com ele para casa. Zaqueu o recebe em casa. Este ver, que se repete por 3 vezes, representa o olhar verdadeiro de quem tem coração bom e quer reconhecer a presença do sumo bem na sua vida. De quem é o sumo bem, que é Jesus, e percebe a bondade em alguém. Para entendermos o texto, o verbo apresentado aqui, e que é traduzido por dar no presente, segundo alguns estudiosos, esse verbo, porque Zaqueu diz assim: eu dou metade dos meus bens aos pobres. Eu dou, não é eu darei. O verbo pode ser utilizado no futuro, mas geralmente ele é um verbo utilizado para mostrar uma realidade presente e recorrente, algo que era habitual, que era cotidiano. Zaqueu diz: eu costumo dar metade do que eu ganho para os pobres. E se por acaso eu defraudei alguém, se por acaso, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei romana dizia que quando um roubo era confirmado, a pessoa que roubou deveria devolver 4 vezes mais do que roubou. A Bíblia também fala nisso, para alguns tipos de pecado. Por exemplo, o roubo de uma ovelha ou o roubo de um boi, devolver 4 vezes mais. Zaqueu diz: eu estou sujeito a leis humanas, mas eu me sujeito à lei divina. Se por acaso eu fiz isso. Vejam, minha gente, que o Zaqueu que nós achamos que era um sem vergonha, que era um ladrão explorador, se trata de um homem muito, muito bom mesmo,
um homem justo, utilizando hoje a nossa terminologia, um homem santo. Metade do que ele ganha distribui com os pobres. Tem consciência que se ele errar prejudicando alguém, ele quer superar o erro devolvendo 4 vezes mais. Por que é então que Jesus diz no final do texto, citando o profeta Ezequiel, quando Ezequiel apresenta a figura do bom pastor, que ele veio procurar e salvar o que estava perdido? Quem é que está perdido realmente no texto? Zaqueu traz no coração o amor e a bondade. O povo, diz o texto, trazia o preconceito. Sem conhecer o coração de Zaqueu, sem conhecer a sua prática de vida cotidiana, o julga, o exclui, o marginaliza. Quando Jesus vem dizer que ele também é filho de Abraão, significa que também ele, como todos os demais, são por Deus amados da mesma forma. Nós, quantas vezes alimentamos o preconceito no nosso coração e julgamos e excluímos as pessoas sem conhecê-las de verdade? Olhamos o rótulo, como nós dizemos, não o interior. E por fazer isso, quantas vezes somos injustos, ferimos o projeto de Deus, machucamos as pessoas, as excluímos e afastamos do nosso convívio e do convívio dos outros. Porque geralmente não só julgamos errado, como espalhamos para todo mundo porque estamos julgando, para que os outros sigam o nosso comportamento. O que o Evangelho nos convida é a reconhecer o amor de Deus por todos e a bondade de Deus que existe no coração de todos. Deus vem em socorro do que é excluído, do que é afastado por nós. Nós precisamos, portanto, pedir a Ele que nos ajude a fazer uma conversão sincera, para que deixemos de lado essas atitudes mesquinhas de olhar a aparência e não o coração, de julgar rapidamente sem conhecer toda a situação. Deus olha o coração e Ele é bom e único pastor. Por isso Ele vem procurar e salvar todos os que estão perdidos. Todos significa a mim, significa a cada um de vocês. Porque muitas vezes nos achamos bons cristãos demais, mas não somos acolhedores, não somos misericordiosos, não somos justos, não somos gente que agrega, somos pessoas que fazem distinção, afastam, excluem, marginalizam. O cristão de Jesus não pode ser assim. O cristão tem que viver segundo o modelo que é o seu bom e único pastor. Vamos então pedir a Jesus que nós não nos apressemos mais em julgar ninguém, que nós busquemos ver bondade em todas as pessoas, que nós sejamos cristãos não apenas do Senhor Jesus, mas da vivência do amor desse Deus no nosso coração e não apenas nos nossos lábios. Conscientes do amor de Deus, que acolhe todos e convida a todos a fazerem parte do seu mesmo e único rebanho,
Vamos ficar em pé, por favor, e nesse Deus maravilhoso, que nunca julga e nem afasta alguém, professar nossa fé.